que é o ser no mundo, né? É um termo, um conceito muito usado no existencialismo para descrever como que é a condição de ser humano. Quer dizer, quando diz que o ser no mundo, que o ser humano está no mundo, está com o mundo, quer dizer que o ser humano não é um organismo natural separado do mundo, que pode ser estudado só por sua natureza animal, vamos dizer assim, sua natureza que é generalista, vamos dizer assim, né? Que seria igual em qualquer lugar, né? Mas é um ser que convive no mundo e com o mundo, que ele está no mundo, né? Um ser que pertence a um espaço, né? Ele não é uma consciência separada do mundo, né? Pelo contrário, ele se relaciona com o mundo, ele habita o mundo, ele habita um local geográfico, ele habita um período histórico e lá ele convive com pessoas que por ele é influenciado e que ele exerce influência, né? Existe uma relação entre esse mundo e essa pessoa, esse ser, né? E esse ser que habita um espaço, um período, é diferente de um ser que habita um outro espaço e um outro período, né? Entender a pessoa como ser no mundo é diferente de entender os seus aspectos somente naturais e fisiológicos, né? Mas entender que a gente é diferente pela maneira como que a gente se relaciona com o mundo, né? A maneira com o mundo externo e com o nosso mundo interno, né? Que a gente desenvolve significados e valores de acordo com o espaço e o tempo. E esses valores vão mudando, esses significados vão mudando, né? O filósofo francês Jean-Paul Sartre ele vai dizer que o ser humano é temporal e histórico, quer dizer, ele se modifica de acordo com o tempo e a história, né? O Martin Heidegger, também outro filósofo representante do existencialismo alemão, ele utiliza o termo Dasein, que significa ser aí, ou seja, o ser não é abstrato ou um animal simplesmente, né? Mas um ser que está em situação, que ele está engajado em uma temporalidade, em uma historicidade e que está aberto a essas relações, né? Não tem como a gente compreender os modos de ser de uma pessoa sem levar em conta as suas relações com o espaço que habita, com as pessoas, os lugares que para ela são significativos, né? Como ela se coloca, como ela se apresenta nesses espaços com as outras pessoas. Toda pessoa experimenta a sua vida, vive a sua vida num lugar, né? Numa situação, envolta em condições que permeiam o seu modo de existir, né? A gente recebe as referências do mundo que compõem a nossa existência e nossos modos de ser. E a gente também seleciona, a gente escolhe o que a gente quer manter, o que a gente quer transformar, né? Olhar para o ser humano sem levar em consideração essas relações, esses significados particulares próprios do seu contexto é o mesmo que tirar a pessoa do mundo da vida, pensando ela como uma máquina, desumanizada, olhar para ela como uma coisa sem significado, quer dizer, ela tem todos esses significados. Se eu tirar isso dela e falar que ela é só um ser natural, eu estou ignorando todo esse contexto que também compõe a pessoa, né? Então a existência humana, na concepção existencialista, ela é compreendida em suas singularidades. Enquanto seres humanos, a gente é afetado pelas relações que estabelecemos com os outros, com os lugares, com as coisas, do mesmo modo que a gente também afeta os outros e os espaços que a gente habita. Toda pessoa, na concepção existencialista, é um ser no mundo. Ela está em constante relação com os espaços que habita, com as pessoas, com os contextos, né? Somos seres relacionais. Nossas experiências internas são também resultantes de nossas experiências externas, né? Não existe um ser neutro e generalizado, que é intocável, que não é alterado pelo meio, né? A gente é alterado pelo lugar onde a gente vive, pelas circunstâncias que acontecem no tempo e no espaço, né? E o mundo, ele não é uma coisa pronta, né? Que a gente chega no mundo, ele já está pronto e a gente tem que se ajustar a ele, né? Não, o mundo está sempre em transformação e a gente faz parte dessa transformação, né? A gente também está escolhendo e transformando esse mundo e fazendo história também, né? A gente não é só o resultado do lugar onde a gente vive, né, do contexto, mas a gente cria também modos de ser, a gente altera as configurações nossas e as configurações do mundo, né? As dificuldades, os sofrimentos que a gente atravessa não são sintomas isolados, que acontecem separados de nossa relação com o mundo. Então, quando o existencialista vai fazer uma análise de uma pessoa, uma análise existencial, ele não vai observar suas dificuldades, suas dores, seus sofrimentos como uma coisa própria dele, que surgiu naturalmente nele, ou que não tem nenhuma relação com o contexto. Pelo contrário, todo sofrimento humano,
todos os sentimentos que compõem a pessoa estão em relação com o contexto que a pessoa vive, né? Tem relação com o modo de ser de cada um e com esses espaços que ela transita, com o modo como ela se sente nessas relações, né? Não existe um sofrimento emocional isolado, né, que atinge a pessoa independente da relação que ela estabelece com o mundo, né? As experiências internas, elas se relacionam com as experiências externas, fazendo parte da constituição da subjetividade e das singularidades de cada um. E o ser no mundo é mais ou menos isso, entendeu? O ser não como um ser só natural e animal e não como um ser ideal e abstrato, mas um ser que está concretamente no mundo, experimentando e sendo afetado por ele e nele exercendo afetos, se transformando com ele e transformando ele ao mesmo tempo.